E eu vim falar sobre a importância de ensinar o futuro. Quem aqui já aprendeu e estudou o passado? E quem aqui aprendeu o futuro na escola? Ok. Onde que a gente cria coisas novas? No passado ou no futuro? No presente a partir do futuro. Eu vou falar sobre como falar de futuro. Eu mudaria até esse título aqui. Como falar de futuro, não. Como aplicar o futuro. Porque a gente fala muito de futuro, né? Você vai no Google, é uma das palavras que mais aparecem. Mas aplicar o futuro de forma prática, eu vou falar disso aqui, tá? E eu vou trazer um pouco como é isso. Como é que é fazer isso na escola? E como isso pode transformar a educação. Vamos fazer assim, vamos nos alinhar com respeito ao que é o futuro, ok? Primeira coisa, eu gostaria que vocês se abrissem para um sentimento, eu diria, receptivo, aberto, positivo. Porque quando a gente pensa no futuro, normalmente me dá uma tensão, uma angústia, um medo, principalmente os jovens. Então eu vou começar a trazer alguns conceitos básicos. Primeira coisa vamos parar de prever futuro. Ninguém consegue prever o futuro, a menos que sejam pessoas com dons premonitórios, que não é comum. Profetas, não é? Mas ninguém pode prever o futuro. Então, existe aí uma incerteza crescente a cada dia, a cada ano. O Covid acelerou essa incerteza. Então, a gente tem que se acostumar. A gente tem que aprender a viver com a incerteza. Já falei, ele é imprevisível, não tem como prever. Tudo acontece de forma rápida. Como é que a gente pode lidar com isso na vida? Em vez da gente ficar depressivo, ansioso, angustiado, tem uma forma de ver essa imprevisibilidade de uma forma diferente. Ele é acelerado. Na pandemia, 2020, 2021, são 2 anos em que o mundo mudou, as nossas vidas mudaram. Em 2 anos teve tanta mudança que corresponde a 30 anos. Muitos dizem isso. E aí, a coisa continua acelerada. Mais rápido, maior alcance, onde acontece algo lá, acontece aqui, na China, vai para o Brasil. A profundidade da crise. Então, a mudança é uma constante. E nós não estamos aprendendo ou ensinando a viver com essa mudança na escola. E por isso que está todo mundo angustiado, depressivo, perdido. Mutante. O futuro pode ser um hoje e amanhã outro. Você pode, de repente, ter alguma mudança disruptiva, uma mudança radical, né? Como, por exemplo, o advento da pandemia, como a inteligência artificial, que em poucos dias passou a ser a grande mudança na relação com a informação, ele é mutante. Bidirecional. O que acontece? Normalmente a gente pensa na mudança como algo que está acontecendo lá fora. Lá nos Estados Unidos, na ONU, lá em Porto Alegre, né? Que estava inundado. Agora, infelizmente, na Amazônia. Ou lá fora, nos comportamentos. Então a gente olha para fora, está mudando. E como é que a gente lida com isso? Sabe por que a gente não sabe lidar? Simples assim, a gente esquece que existe uma mudança aqui dentro também. Tem a mudança que vem de fora para dentro e que te afeta, ou que te motiva, ou que te inspira, ou que te assusta. E tem a mudança que está aqui. O que a gente faz com a mudança? Com essa mudança que a gente quer fazer acontecer. A gente tem que olhar para ela e dizer, eu quero, eu desejo, eu tenho um plano, eu posso influir lá fora. Então, existe a mudança que vem de fora para dentro e a mudança de dentro para fora. Olha só que beleza. A gente precisa aprender na escola a administrar essa mudança de dentro.
E olha, coisa também, olha só, eu tô começando a deixar vocês menos assustados com o futuro. Tem outra boa notícia, que além de uma mudança aqui dentro, que você influi, tem a mudança plural. O futuro não é um destino. A gente não está fadado ou condenado a um futuro. Tá? O que acontece hoje na sociedade, principalmente entre os jovens, eles pensam que estão condenados ao desemprego. Estão condenados a serem inúteis por causa das tecnologias. Né? Estamos condenados ao colapso. É claro que as coisas andam muito difíceis. Mas se a gente aciona o nosso olhar lá fora, lá distante, existem escolhas. O futuro é um horizonte de possibilidades, não é destino. Eu aprendi isso quando eu comecei a estudar o futuro, lá nos meus 40 anos. A primeira coisa que eu aprendi e que me fez mudar totalmente o olhar sobre a realidade. O futuro é plural. Vamos agora falar da escola. Vamos falar dos jovens, que são os nossos agentes do amanhã, os líderes que vão tomar decisões. E que estão hoje diante de um mundo como nunca a gente viu, com tantas crises. Olha só, essa menina, essa garota, ela sabe para onde ir. Certo? Está com a passagem na mão e vai para algum lugar. O avião pode atrasar, tudo bem, mas ela vai. E essa gente aqui? Como é que estão? Esses jovens, será que eles sabem realmente para onde ir? Eles estão aprendendo alguma coisa. Alguns estão motivados, outros muito cansados. Mais de 80% dos jovens de ensino médio, mais de 80%, tem vários estudos, tá? Mas assim, uma média de 70% a 80% dos jovens de ensino médio não tem ideia de que profissão vão seguir. Será que dá para continuar desse jeito? Será que a gente não pode fazer algo diferente na narrativa da escola, na narrativa do ensino? Alguém está perguntando para eles que futuro eles desejam? Ou estamos nos concentrando apenas em conseguir respostas corretas, múltiplas alternativas, certo ou errado, e qual é a data? Se a gente não decora uma data, a gente está fora naquela avaliação. Será que vai mudar o mundo a gente esquecer uma data? Vai mudar o mundo você lembrar aquela data? Ou vai mudar o mundo quando você olha para frente e visualiza o futuro que você quer e vai atrás dele? Alguém na escola, tem alguma escola, e tem pouquíssimas, mas assim, quase todas não fazem isso. Não preparam os jovens para viver nesse mundo de constante mudança e incerteza. Por isso, gente, que existe aí, né, entre outros fatores, é claro, mas existe aí uma razão pela qual as novas gerações estão em crescente depressão, em crescente ansiedade. Não estou dizendo que esse é o único motivo. É lógico que lá fora as crises vêm, né? Não é fácil viver nesse mundo, não. Não é fácil. E o que nós estamos fazendo? A ONU, a semana passada, teve vários eventos com jovens, tá? O movimento que eu participo, aliás, eu quero apresentar aqui no movimento, temos a Fátima. Eu estou aqui honrada, né, com a presença da Fátima, que coordena, Fátima Rendeiro, que coordena o nosso movimento. Eu vou explicar esse movimento depois. E a Andréia, que é a minha querida Andréia, aqui do Senac, que também faz mobilizações, é da nossa rede. Então, o que a gente está fazendo para
trazer a ONU, estava falando da ONU. Então, a ONU, a semana passada, estava com vários eventos, né, preparatórios, e uma grande maioria com jovens. Tem um conceito hoje que está na política pública de Portugal, da Finlândia, Singapura, agora eu não lembro todos, mas está assolando agora o mundo. Sabe qual que é esse conceito? Justiça intergeracional. O que é isso? Justiça intergeracional é um alinhamento entre o que nós adultos estamos fazendo para deixar esse futuro um pouco melhor, ou menos pior para eles, porque a gente roubou o espaço deles, a gente roubou o meio ambiente deles, a gente roubou o acesso aos bens que eles não têm quanto nós tínhamos. Eu vou falar agora da minha geração, né? A minha geração. Justiça internacional. Então, como educadores, quem aqui é educador? Ok. Quem é pai ou mãe de crianças na escola? Quem não é, com certeza, tio, ou é vizinho das crianças, ou é uma pessoa que é apaixonado pelas crianças, como eu sou. Eu tenho 5 netos. Perdão, 4, olha, já estou adiantando mais um. Tenho 4 netos, né? E comecei a me motivar tanto pela educação, tanto, quando eu vi, diante de mim, 4 crianças, e olhando para elas, caramba, o que elas vão enfrentar lá na frente? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Então, a ONU está com isso, né? Está discutindo essa questão. E agora eu vou falar um pouco do passado. Futuristas falam do passado, que é importante. Tá? Essa escola é realmente de 1900. Está na internet essa imagem, vocês podem conferir. Exatamente a primeira etapa do século XX. Quantos anos são? 124 anos atrás. Essa escola era a escola padrão. Quem está nessa escola aqui? Imagina aqui nessa classe. Primeira coisa, o que passa para vocês, né? O ambiente, o clima, a autoridade, né? Obediência, disciplina. Nada contra a disciplina. Mas existia aqui uma autoridade, uma austeridade que era: eu sou o Deus aqui. Vocês são alguns seres subservientes ao que eu sei mais. Um outro aspecto: meninas de um lado, meninos do outro. Em algumas escolas não tinha nem menina. Uma boa parte de escola só tinha menino, menina não entrava. E essas crianças fazem parte da elite, alta elite, em 1900. Porque o Brasil, nessa época, era 80% rural e 20% urbano. A população rural não tinha escola e não ia para a escola. Então, era uma escola absolutamente restritiva, austera, exclusivista. Não tinha crianças pretas. Olha só, eram todos branquinhos, com maçãzinha rosa no rosto, europeus, né, com indo-europeus e outras coisas. Devia ter uma palmatória do lado desse professor lá, também para ele castigar alguém que saísse da linha que ele achava. Essa escola de 124 anos atrás. Nessa mesma época, em 1900, tinha uns caras meio doidos que faziam as pessoas imaginar o futuro. Artistas que desenhavam o mundo depois de 100 anos. E eu vou mostrar aqui uma imagem que foi desenhada nesse mesmo ano. Isso aqui é um cartão postal, tem uma série deles. E esse é sobre a escola do futuro. Que escola é essa, né? Aqui vocês estão vendo, olha só, uma máquina, alta tecnologia, hein? Lá em 1900 era alta tecnologia. Livros sendo moídos numa máquina. E esses livros moídos subiam pelos eletrodos, entravam no cérebro. Injetavam os conteúdos nos cérebros de cada criança, cada jovem desse.
Será que a gente não está fazendo isso ainda? Será que a gente ainda não continua enfiando conteúdo na cabeça deles, menosprezando o conhecimento deles, não considerando que eles sabem tudo, talvez até mais do que eu, professor, professora, e ainda insistindo em enfiar conteúdo? Olha o resultado disso. Essa é hoje a escola resultante dessa imaginação lá atrás. Cuidado, gente, com o que a gente imagina, cuidado com o que você imagina. Porque tudo que a gente tem hoje foi resultado de imaginação. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Agora eu quero desafiar vocês. Deixa eu ver meu tempo, ok. Eu vou desafiar vocês a pensar como será essa escola no final do século. Olha, eu sei que para muitos da angústia, pensando, tem visões mais negativas. Todo mundo tem direito de pensar como quer, claro, né? Mas a visão negativa, ela acaba, talvez, limitando um pouco a criatividade, né? Daquilo que poderá ser transformador. Então, imaginem essa escola, se alguém quiser fechar os olhos, porque é bom fechar os olhos, imagine uma cena dessa escola em 2100. Será que essa escola vai ser a mesma coisa que é hoje? Como é que vocês veem essas crianças na escola? Como que é essa escola? Como ela é? Onde ela está? Qual é o formato dela? O que se ensina nessa escola? O que se aprende nessa escola? 2100 está aí. E essa escola vai existir. Pode ser não ser escola, pode ser outra coisa. Então, cuidado com o que você imagina. Porque se uma coletividade, uma sociedade toda imagina algo, isso vai acontecer. Como aquele postal que eu mostrei, né, que viralizou e tem hoje uma escola que injeta conteúdo nas pessoas, nas crianças. Agora, pensar no futuro não é de agora. A gente olhava lá na Grécia Antiga para o oráculo de Delfos e perguntava qual será o amanhã. Os poderosos, os imperadores, os grandes líderes. O que a gente fazia? A gente delegava o futuro para alguém que lia o futuro para a gente. Então, o futuro você vai ler para mim. Eu vou te consultar. Bom, a mudança de paradigma foi quando, no século XVIII, houve a grande revolução industrial e tecnologias fazendo grandes mudanças. E aí, nossa, existe um futuro aí. Começou a ter um futuro aí. A mudança que começou a ter mais rápida, né? Então, essa percepção começou aí. E o conceito moderno de futuro, que é hoje o que a gente está vendo, né? A força da ciência e a percepção do impacto dessas mudanças na sociedade, tá? Então, antes a gente delegava o futuro para terceiros, terceirizava. Hoje a gente tem que se apropriar dele. Não pensar que o futuro é um destino e você vai ficar esperando ele chegar. Você vai ficar esperando, porque não tem o controle mais. Não, isso é a pior coisa que você pode fazer. Se você se rende a esse destino, você vai ser realmente atropelado por ele. Vamos falar agora qual é a vantagem. Tá? Conteúdo não é mais importante. Não é mais importante. Todo mundo tem que saber. Todo mundo sabe. Não tem ninguém no mundo que fala não sei. Vai no Google, você sabe. Não é? Metodologias. Opa, peraí. Estou mudando aqui. Eu sou uma futurista profissional, que eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, tá? E é uma ciência, é uma disciplina interdisciplinar que está sendo usada na escola, aos poucos, está sendo usada nas empresas, nos governos. E o problema é que o processo de ensinar o futuro é totalmente diferente. Eu vou explicar como. Por quê? Antes disso,
Vamos lembrar das competências. O mundo pós-Covid exigiu novas habilidades. E o Fórum Econômico Mundial contratou um grupo de futuristas para delinear quais eram essas competências do mundo pós-Covid. E vocês estão vendo aqui, ó, alfabetização de futuro. O que é isso? O letramento em futuros. É a gente aprender a lidar com as mudanças, tá? Mas não somente a lidar com a mudança, como fazer mudança. Não esperar a mudança apenas. Pensamento sistêmico, antecipação. Você olhar para frente e consegue captar um projeto e mudar a realidade no presente. E o foresight estratégico é um termo em inglês que significa o futuro aplicado. O futuro aplicado para a mudança, tá bom? Isso tudo é o que a gente propõe. Professor. O professor tem desafios, porque ele não aprendeu o futuro. Nenhum professor aprendeu sobre o futuro. Ele também vai precisar aprender para poder passar isso para os alunos. Ok? Então, quais são os desafios? Mudar o foco de conteúdo para habilidade. Incentivar a imaginação. Como é que você incentiva? Fazendo perguntas, pedindo para eles irem além, não ter medo de fazer perguntas loucas. Pergunta é uma demanda de hoje, porque resposta já não é importante. Por que não é importante? Não é tão importante, né? Porque hoje a inteligência artificial supera você nas respostas. O que é essencialmente humano hoje, importante para o humano fazer? É fazer pergunta boa, porque aí a inteligência artificial ela vai trazer as melhores respostas. Ensinar o intangível. Ai, como é que eu vou ensinar alguma coisa que não existe? O futuro não existe, não dá para provar, é desconhecido, eu vou perder tempo. Mas o passado existe? Quem acha que o passado existe aqui? O passado não existe, ele existiu. E ele não vai mudar o mundo. A partir do passado você não vai criar, você vai ter uma referência. Você não pode fazer planejamento a partir daquilo que você conhece. Você tem que fazer planejamento, olhar para frente a partir daquilo que poderá vir. Está claro para vocês, gente? É o desconhecido. E a escola não entra. A escola entra na ciência, que é importante. A ciência dá para provar, não é? A ciência ela é totalmente baseada em evidências. E a história é baseada em registros. O futuro não. Então é um desafio, realmente, para o professor. Gestão do tempo. Né? Descobrir respostas leva mais tempo do que ouvi-las. E uma série de outros desafios, como avaliar a aprendizagem sobre o futuro. Tá? Isso tudo tem respostas, mas eu estou trazendo aqui alguns desafios que têm que ser superados. O paradoxo, né? Como é que eu vou ensinar algo que não existe, mas dá para ensinar? E a importância das perguntas. Bom, aí... isso aqui já estava marcado. Eu agora quero falar do meu movimento. Estou aqui com quase 4 minutos. Espero que eu tenha um chorinho aí no final. Então, eu estou fazendo isso aqui, onde eu falo em vários lugares, pelo mundo, pelo Brasil, sobre a importância de ensinar o futuro. É uma paixão atual, né? Eu sou futurista há 24 anos, hoje eu me dedico mais à educação. Não sou educadora, falo com educadores e aprendo deles também. O Teach the Future é um movimento que promove, né, esse letramento em futuros pelo mundo. Nós estamos em 30 e poucos países. O Brasil é um desses, que a gente chama de hubs. Aqui tem algumas atividades. Aqui vocês vão ver, por exemplo, uma criança de acho que tem 9 anos, 8, eu não sei, com um caderninho, aqui está escrito futuros, é o caderno da matéria futuros. Tem uma escola que tem futuros como matéria, como biologia, como matemática. Aqui na sala de aula tem futuros como matéria, é a agenda do dia.
Aqui, por exemplo, são crianças de 10 anos, meninas de 10 anos, numa sessão sobre empoderamento de mulheres e gênero, né? Empoderamento de gênero, questão do gênero, criando cidades do futuro que sejam sustentáveis, que sejam acolhedoras para as mulheres. São crianças de 10, 13, 14 anos. Museu do Amanhã. Aqui exercícios, né, vários que exercitam a criatividade. E também o que a gente promove é colocar o jovem no centro dos debates. É importantíssimo. A gente não tem que olhar para o jovem e falar, carrega o mundo, né? Vai ser de vocês. A gente fala deles, mas não fala com eles. Tem que falar com eles, ouvi-los. Eles são conselheiros. Nós temos hoje um conselho de jovens que nós estamos criando no Teach the Future para dar consultoria para governos e empresas, ou todas as organizações. Conselho de jovens. Dia Mundial do Futuro acontece, a gente promove a cada ano, com jovens falando sobre temas do futuro, e o prêmio, que é um prêmio sobre o que cada jovem em cada país está fazendo para mudar a sua comunidade, o futuro da sua comunidade. Então, esses são projetos nossos, porque a gente realmente dá valor aos jovens. Ferramentas são importantes. Futuro não existe, mas para você colocá-lo na mão, tangibilizar, você precisa de ferramentas. Então, nós temos aí uma série de ferramentas. Desde vídeos de apoio, cartilhas paradidáticas. Não é? Temos aqui uma escala, isso aqui, que mede o impacto de aprender o futuro sobre o seu comportamento. Tá? Então, nós temos várias ferramentas, eu estou falando rápido aqui. Aí, normalmente me perguntam, e Rosa, como é que é? Você está falando disso, mas como é que a gente aplica isso? Como é que eu começo a ensinar o futuro? Primeira coisa, aprender. Tem que aprender um pouco sobre isso. Segundo, você pode inserir na tua escola, seja diretor, um professor, inserir na escola uma matéria. Não é fácil, eu sei, mas inserir na escola a matéria futuros. Segundo, você pode inserir abordagem de futuro na matemática, abordagem de futuro na biologia, em cada matéria. Tá? Então, são essas duas abordagens que a gente propõe. E nós treinamos professores e escolas para isso. Bom, o futuro na educação. Tem uma diferença da educação, né? Todo mundo fala de futuro da educação. Aqui nesse evento eu acredito que tenha muita gente falando. Mas é outra coisa o que eu faço. É estar inserindo o futuro na educação. Né? É trazer uma nova perspectiva escolar. Envolver os alunos, envolver habilidades, inovação pedagógica e preparar para um mundo em mudança. Tá? Então, isso aqui é a pauta do que nós fazemos. Inserir o futuro na perspectiva escolar. E pais, professores, tem alguns aqui que eu já vi. Sejam bem-vindos ao século XXI, porque vocês são os mentores do futuro. Não tem aliança mais sagrada do que essa aliança entre pais e professores. Com essa consciência de que existe algo para se fazer, existe algo a se entregar para esses jovens. Um legado, um preparo. Preparar caminhos, motivá-los. O medo é muito grande hoje. Você pergunta para uma criança, isso é experiência nossa, pergunta para uma criança em sala de aula, criança de ensino fundamental, o que você vê no futuro? A grande maioria responde, robôs matando humanos, mudança climática fervendo o mundo, guerra nuclear acabando com a humanidade, ETs invadindo a Terra. O que será de uma sociedade como essa, em que as crianças e os jovens estão paralisados pelo medo?
não vai para frente. Nós temos que urgente trazer esse novo imaginário dentro da sala de aula. Não é o imaginário que o profeta da tecnologia falou lá na revista, que o mundo vai ser robô, não é? Que a inteligência artificial vai acabar com todos os trabalhos. Presta atenção, isso é perigoso. Isso está invadindo as mentes das crianças. Isso é colonização de mentes. Nós temos que, na escola, abrir espaço para um novo imaginário. Meu tempo está acabando, mas eu estou também terminando. Eu quero finalizar com isso aqui. Eu quero pedir para vocês pensarem nessas crianças que vocês conhecem, no mundo, na sua casa, no seu bairro, no Brasil. Crianças que estão nascendo, já nasceram há pouco tempo. Essas crianças vão cruzar o século XXI. Não tem dúvida. A longevidade aumentando, elas vão estar ativas, plenas, na virada desse século. Espero que esse século seja nutrido com esperança. Eu quero que vocês imaginem agora, quem tem criança em casa, quem tem alunos, quem conhece uma criança, pensa naquela criança que você está lembrando agora, ou se você não lembra, pensa nas crianças que você conhece ou que você não conhece. Essa criança, lá em 2100, vai estar olhando para a tua foto. A tua foto vai estar lá. E essa criança vai contar sobre você para alguém. E sobre como você ajudou a criar esse mundo. É um mundo bem melhor. Muito melhor do que esse. Aquilo que você falou para ela naquele dia, que deu esperança para ela. Aquele caminho que você abriu. E que ela visualizou como uma grande saída. Aquela sua inspiração, aquela força, aquela fé que você depositou nela. Pensa no que você terá feito. No presente agora. O que essa pessoa lá em 2100 vai falar sobre você? Nós temos que entrar em contato com essa nossa ancestralidade, porque nós somos ancestrais daqueles que vêm. Preparar os jovens para o amanhã tem uma saída. Ensinar o futuro hoje. Tá bom? Termino por aqui. E aqui meus contatos. Obrigada, gente.